Mas se for chamar aqui é Darcy, certo? É mais ou menos assim. Então eu quero louvar a Deus pela vida dela, mãe, esposa do pastor Carlos Moraes, lá de Aracaju, né? Que hoje ela trabalha, é psicóloga. Então você vai poder saber um pouco sobre a vida dela e ela mesma vai estar passando para a gente aqui o que ela tem de melhor. Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje tem um pouquinho de sotaque, né? Diz que nós achamos normal, né? Mas quando a gente chega em outras regiões, normalmente as pessoas acham muito diferente o sotaque, né? Nós vamos falar um pouco hoje, eu estou muito feliz em estar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental, né? A nossa área emocional. Nós, como seres humanos, somos corpo, alma e espírito. E precisamos cuidar das 3 áreas. Muitas vezes damos muita atenção a uma dessas áreas e esquecemos de cuidar de outras. E daqui a pouco nós estamos tendo comportamentos, situações que vêm prejudicar as demais áreas por causa dessa falta de cuidado. Então, está aí a nossa palestra sobre saúde mental. Eu me chamo Darcy Brito, como ela já falou, eu sou psicóloga, trabalho com abordagem sistêmica familiar, voltado para a família mesmo, para o cuidado com a família. Tenho um pós-graduação em MBA, em gestão de clínicas e consultório. E entrei na psicologia por ver a necessidade do povo de Deus de ser tratado nessa área. Esposa de pastor há mais de 30 anos, lidando com famílias, com pessoas, com problemas sérios e muitas vezes nos sentindo despreparados em algumas áreas. Então, meu esposo, ele começou a fazer também psicologia, ele é formado, ele é psicólogo também formado. Eu fui fazer psicologia agora, depois das faculdades dos filhos, dei prioridade aos filhos, tenho 4 filhos e comecei a minha vida de mãe logo cedo, logo no início do casamento, e tive que me privar de algumas questões para dar oportunidade aos filhos. Então, cuidar de filhos, deixar eles crescerem também, isso me deixou recuar. Eu fui para uma faculdade com 48 anos, 48 anos, eu fui para uma faculdade, junto com a minha filha. Ela também é psicóloga e nós fizemos faculdade juntas de psicologia, na mesma sala, e os colegas diziam: como é estudar com a mãe, hein? Deve ser muito difícil, né? Mãe e filha na mesma sala, mas ela é muito tranquila e me ajudou muito. Foi um instrumento que Deus permitiu, né, que eu fizesse junto com ela, porque a parte toda de tecnologia ela me ajudava, né? Porque eu já não era do meu tempo era mais. E foi bênção, ela formou primeiro, eu formei logo em seguida, um semestre atrás da outra. E todos os 3 atuam na clínica, tanto o marido como a filha e como eu também estou atuando na clínica. Então, nós temos sido instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas famílias, muitas pessoas e principalmente a igreja. Amém. O foco primordial nosso era a igreja. Era ser capacitada para ser bênção na vida da igreja, né? Daquelas famílias que a gente muitas vezes atendia e o problema não era espiritual, o problema era na área psicológica, e a gente precisava discernir essas questões, diferenciar o que é espiritual e o que era psicológico, tá? Para que a gente pudesse atuar de forma mais precisa e dar a assistência que aquela pessoa realmente precisava. Mas como eu sei que o horário é um horário não muito bom, o horário do nosso soninho, eu gostaria de iniciar fazendo um quebra-gelo com vocês. Então eu gostaria que todas ficassem em pé nesse momento. Nós vamos estar liberando ali uma música, deixa eu explicar. E na medida que essa música vai tocando, eu gostaria de pedir a vocês que caminhassem. Vamos caminhar, vamos sacudir um pouco, né? A música vai parar. À medida que a música para, eu vou dar uma coordenada a vocês de algo que vocês precisam estar fazendo. Isso é só para a gente se despertar um pouquinho, tá? Então vamos lá, então. Vamos caminhar, mulheres!
de umas 10 mulheres aí diferentes. Cumprimente aí, pessoas que estão perto de você. Aperte a mão, cumprimente elas. Aê, muito bem. Vai. Não é para ficar segurando na mão, não. É só cumprimentar, viu? Cumprimente elas aí. Pronto. Vamos continuar caminhando. Vamos caminhar, vamos caminhar. Vai, joga fora o sono. Vamos lá, joga fora esse sono. Agora você vai dar um abraço em 10 mulheres diferentes, mulheres diferentes. Vamos lá. Mulheres que você ainda não abraçou, abraça essa mulher agora. Vamos caminhar. Ei, mulher gosta de se movimentar. Ai, sacode aí o sono fora, para que você possa aproveitar todo o tempo. Vamos andar, mulheres. Vamos andando, olha. A mulher gosta de se abraçar, olha, tá vendo? Pronto, peraí, aí no seu lugar, onde você está agora? Onde você está agora? Pare, olhe pra cá. Olha, ainda tem mulher que se abraça ainda. Peraí, olhe pra mim. Vamos lá, esticar essas mãos pra cima. Vamos, estica, estica, estica. Tem alguma coisa aí em cima que você precisa pegar. Pronto, dá uma viradinha assim do lado. Muito bem, volte para o seu lugar. Já deu para acordar. Pronto, vamos acalmando agora, voltando. Já deu para acordar, né? Tem alguém ainda dormindo? Deixa eu ver, para a gente fazer mais. Pronto. Vamos acalmar. Vou movimentar vocês agora para acalmar, fica mais difícil. Nós vamos estar assistindo agora um vídeo bem pequenininho, rapidinho, que ele vai introduzir a nossa fala de saúde mental. Quero a atenção de vocês agora. Quanto tempo você dedica à sua saúde física? E para a sua saúde mental? Você sabia que os transtornos mentais estão entre os principais problemas de saúde no mundo? Que tal equilibrar isso? Que tal dedicar mais atenção a você? Fazer um pouco do que você mais gosta? Os transtornos mais comuns são a depressão, o alcoolismo e o estresse. E a frequência tem aumentado, infelizmente, cada vez mais. O Brasil é um dos campeões. Cerca de 10% da população brasileira sofre de depressão. Então, vamos resolver esse problema? A solução deve envolver o apoio profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, medicamentos em alguns casos e o mais importante, mudança de hábitos de vida. No seu plano de ação, alguns itens não podem faltar. Observe como você interage com o mundo, liste os seus afazeres e defina as suas prioridades. Mire nos seus objetivos e seja persistente. Lembre-se, as pessoas com boa saúde mental são mais resistentes aos desafios da vida. Portanto, cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física.
Agora eu tenho aqui um copo com um pouco de água e eu gostaria de perguntar a vocês, vocês acham que esse copo, ele tem quanto de água aqui? Vamos lá, o chute. 200, 250. Certo, pronto. Não importa, né? A quantidade de água no copo não vai ser o importante. Se eu seguro esse copo 5 minutos, não tem problema nenhum, não vou sentir nada. Mas se eu fico com esse copo por meia hora, você acha que eu vou sentir alguma coisa no meu braço? E um dia inteiro segurando assim mesmo? Nem vai conseguir. Talvez dê uma cãibra, né? Eu talvez solte esse copo, né? Não consiga mais prender ele. Então, assim acontece com relação a alguns sinais que aparecem nas nossas vidas, com relação, porque o corpo sinaliza. Muitas vezes a gente não dá atenção nesse inicial e vamos acumulando, guardando aquilo. Então, o tempo que você guarda um sinal de alerta na sua história pode fazer toda a diferença. Você percebeu algo diferente, você precisa já começar a agir, buscar ajuda. Então, o tempo que você acumula, a situação que iniciou lá, né, talvez há um mês atrás, há um ano atrás, ela vai desenvolvendo e desencadeando algumas patologias na área psicológica. Então, eu vou estar sinalizando aqui algumas questões, alguns sintomas da depressão, da ansiedade, do estresse doentio, né? E vocês vão estar se autoavaliando. A ideia hoje é você olhar para você, mulher. É você parar, porque nós mulheres corremos muito, temos muitas atividades, né? Isso muitas vezes nós não nos percebemos. E quando nós vamos parar para olhar, já estamos, né, num quadro avançado de uma depressão, de uma ansiedade, e vamos conseguir sair sim com ajuda profissional, mas é um processo mais doloroso, tá? Então vamos estar aproveitando esse tempo de conferência que Deus nos permitiu, que colocou no coração das organizadoras, né, trazer esse tempo para nós mulheres, para darmos uma olhada para a nossa saúde mental, né, para a nossa área emocional, como é que está isso, está tudo certo, tem já algumas coisas que estão fora do normal, para que a gente possa nos permitir ser cuidadas. Como o estresse nos afeta, as mulheres, nós mulheres? Existem muitas causas que vêm, eu vou falar inicialmente, eu estava dizendo às meninas, ansiedade, você não dorme e acorda com ansiedade, ela é desenvolvida, depressão é desenvolvida. Inicia com uma sobrecarga, com o estresse. Depois o estresse provoca, leva você para uma ansiedade. E se não for trabalhado, e a ansiedade pode levar você a desenvolver quadros de ansiedade e quadros de depressão também. E fora outras patologias que existem também. Então, existem muitas causas de estresse. As mulheres hoje têm uma responsabilidade maior do que muitas mulheres há algum tempo atrás. A mulher hoje assume muitos papéis no mundo moderno. São obrigações familiares, cuidado com criança, cuidado com idosos, além de compromissos que muitas têm profissionais, né, exercem diferentes funções associadas no seu dia a dia. Somado a isso, existe a administração financeira, muitas vezes da sua casa. Existe no trabalho competições com colegas de trabalho. A saúde é afetada e problemas relacionados a isso traz em meio a todos esses desafios. Nós muitas vezes não respondemos de maneira satisfatória. Cada uma tem uma estrutura emocional e respondemos na maior parte do tempo de formas diferentes. Algumas conseguem pegar uma sobrecarga, uma pressão muito grande e administrar isso. Tem outras que a estrutura já não lhe permite, tá? Então,
vem uma sobrecarga, uma pressão, ela não sabe lidar, somatiza e o corpo responde de imediato com algumas patologias. Afinal, o que é estresse? O estresse, ele é definido como a resposta do corpo frente a um desafio diário que ocorre na vida de todas as pessoas. Reconhecemos aí alguns sintomas do estresse, para a gente saber se a gente tem sinais físicos que nós vamos estar apresentando. Então, o estresse ele pode se manifestar no corpo, nas emoções, nos pensamentos, durante os nossos afazeres do dia a dia, comprometendo até mesmo os nossos momentos de lazer, que era para usufruir, e as pessoas não conseguem usufruir. A mente está acelerada, ela está lá, ali naquele espaço, mas a mente está funcionando, pensando em tantas coisas que ela precisa fazer e dar conta ainda. Né? A nossa irmã estava falando hoje que a nossa irmã Lúcia e outra dormiu 2 horas da manhã com afazeres, né? Providenciando coisas. Não, tem isso, tem aquilo. Então a mulher fica ligada e muitas vezes não consegue ter esse descanso mental, esse sono reparador que todas nós precisamos. Então o estresse, ele possui um mecanismo de ação complexa. Isso mesmo. São muitos os sintomas e cada pessoa reage de uma maneira diferente. Não é uma coisa que todo mundo é que nem uma maquininha, funciona desse jeito. Depende da estrutura de cada pessoa. Mas é possível apontar os sinais mais comuns já identificados, principalmente das mulheres. Vou dar alguns sinais. Interesse diminuído nas coisas que elas costumavam fazer. Então, aquela rotina que você tinha, você já começa a diminuir o interesse. Eu estou diferente, né? Eu já não estou com muita disposição para as coisas que eu fazia no meu dia a dia. Um sinal. Dores de cabeça constante. Falta de energia. Dores no corpo, sobretudo nas costas e no pescoço. Você se sente tensionado, né? Cansaço excessivo, dificuldade em dormir. Você se deita, mas o sono demora a chegar. Você bola para um lado, bola para o outro, né? Tem vezes que você vê o dia começar a clarear e você ainda não conseguiu dormir. Problemas na pele. Aparecem algumas irritações, a pele começa a apresentar alguns problemas. Mudança significativa no apetite. Eu agora ando com fastio, ou então agora como demais, né? Então, mudou, você não está normal. Uso indevido, algumas pessoas recorrem a drogas e a álcool. Dores no estômago. Redução do libido, ou seja, do prazer. Você não sente prazer nas coisas. Esses são os sintomas físicos que muitas vezes apresentam. Isso não quer dizer, mulher, que para a gente diagnosticar uma pessoa com um nível desse, nós temos que fazer vários testes, né? Não é... Eu estou tendo dor de cabeça, já sei, já estou estressada. Eu lembro na faculdade, quando a gente ia receber nas aulas, a gente se enquadrava em tudo. Para a gente era tudo louco lá dentro, né? Tudo com problema, porque quando dizia, tem isso, eu tenho, eu já estou com isso. Né? Então, cuidado, né? Então a gente faz uma bateria de aplicação de técnicas para entregar um diagnóstico. Então não é assim, estou sentindo dor de cabeça, já estou. São sintomas que aparecem. Isso tem que ter uma persistência mínima de 6 meses, alguns 3 meses, tendo constantemente para ser diagnosticado, tá? Como esses fatores, eles afetam a saúde de uma mulher estressada? As respostas ao estresse, ele pode ser silenciosas, em alguns casos realmente extremas. É preciso estar atenta para perceber os sintomas e agir o quanto antes. Infelizmente, os sintomas que eu acabei de falar para vocês podem vir acompanhados de problemas adicionais que tendem a ser desenvolvidos em mulheres que experimentam estresse por longos períodos. Quais são os fatores que afetam? Depressão e ansiedade. Proveniente ao estresse, você pode desencadear uma depressão e ansiedade. Ou seja, essas mulheres, elas apresentam taxas mais altas de depressão e de ansiedade. Além de outros distúrbios psicológicos, como
transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade, ele é um leque, ele se abre, ele não é um transtorno só. Dentro dele, ele é diagnosticado também, pode ser desenvolvido o transtorno do pânico, que é um dos distúrbios do transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Então aí vem as compulsões, vem as fobias, tá? Fobia social. Muitas pessoas têm medo de falar em público, entra em pânico, começa a suar, começa a sentir calafrio, a sensação de desmaio, porque está diante de uma plateia. Eu tenho pacientes que eu trabalho com relação a isso, né? Crianças, jovens que estão em faculdade e não conseguem fazer seminários, está de frente de grupos, porque tem essa fobia social. Pessoas que têm fobia à altura, a lugares fechados, todas essas fobias é dentro dos transtornos de ansiedade. Tá? Então, o transtorno de ansiedade ele é amplo, ele pode desenvolver uma dessas questões. O TOC, né, a compulsão pela alimentação, a compulsão por compra, né, a compulsão por sexo. Tem compulsões aí, gente, para tudo que é coisa. Então a pessoa ela não consegue se controlar. Muitas vezes você acha que como é que se diz? É invenção dessa pessoa. Não existe isso. É um transtorno que já foi desenvolvido na pessoa e ela não consegue dominar aquilo. Ela precisa de ajuda profissional. Você não precisa resolver tudo sozinha. Preste atenção. Os sintomas, preste atenção aos sintomas e às mudanças, o foco para que atitudes positivas é possível vencer, sim, o estresse. O estresse também, né, eu pulei um pouquinho antes desse, ele desenvolve problemas intestinais, também problemas relacionados à gravidez e problemas menstruais. Né? Muita atenção, né, com relação ao impacto que o estresse ele causa na menstruação, né? Leva a síndrome pré-menstrual, que é aquela TPM, né? A causa não é totalmente compreendida, mas provavelmente o estresse propicia mudanças mais intensas dos hormônios durante o ciclo menstrual. E as mulheres ficam, né, com o nervo à flor da pele. Tem mulheres que isso é muito acentuado, outras não tem problema nenhum, mas, como eu disse, isso é diferente da estrutura de uma pessoa para a outra. Mas como combater o estresse? Como é que a gente vai resolver essa questão? Aqui, eu acredito, talvez, no decorrer da minha fala, você vá se identificando com algumas questões, ou lembrando de alguém em casa, de uma amiga, de uma filha, de um parente que está passando por uma situação como essa. Então, qual é a dica para combater o estresse? Primeiro, cuide da sua mente e do seu corpo. Cuide de você. Mantenha uma rotina de atividade física, pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana. Muitas vezes o corre-corre não nos permite fazer uma caminhada, fazer uma academia, fazer algumas atividades na nossa própria casa. Né? Precisamos cuidar, fazer uma atividade física. Descubra suas técnicas de relaxar. Ouça uma música que te faz bem, fica num lugar meio escurinho, relaxa ali, faz uma respiração mais prolongada, né? Ouvindo uma música bem tranquila para relaxar a sua mente do seu corre-corre do dia a dia. Aventure-se talvez em fazer uma meditação, né? Aqui ele dá algumas sugestões. Antes de dormir, faça uma rotina de higiene do sono. Vocês que têm problema de insônia, que têm dificuldade para dormir, desliga todo o aparelho eletrônico, né? Desliga a televisão de quarto, faz esse quarto mais escurinho, toma um banho quente antes de dormir para relaxar, um leitinho quente, sente na beira da sua cama. Tente trazer à sua mente pensamentos de lugares tranquilos, sossegados. Faz um exercício de respiração. Nós vamos fazer essa técnica no final, vou estar ensinando. E você relaxa e depois você tenta descansar o seu corpo. Então isso é todo um processo para aquelas que têm dificuldade em dormir. Tá? Para que você possa ter
um sono reparador, que você não amanheça estressada, que você não amanheça cansada. Tem mulheres que já amanhecem cansada, né? Dormiu a noite toda e já está no outro dia, estou tão cansada, estou tão agoniada, porque não teve o ciclo do sono como deveria ter, que renova as suas forças e você amanhece disposta para os seus corre-corre diário. Aí outra dica é foque na positividade. Olha, nos dias atuais, normalmente, nós temos um problema que é um bombardeio por pensamentos automáticos. São pensamentos negativos que vêm sobre a nossa mente e nós só olhamos para as situações de forma negativa. Não vai dar certo, quer adivinhar o pensamento da outra pessoa, fulano está olhando para mim daquele jeito porque deve estar pensando isso e aquilo outro. Se alguém atrasa é por causa disso, aí você quer fazer adivinhação. São vários os pensamentos automáticos. Normalmente no consultório nós fazemos um levante para ver quais são os pensamentos automáticos que estão sobre você, para que a gente possa corrigir isso, né, por causa Aí, primeiro começa tudo na mente, gente. A gente pensa, logo a gente sente, e em seguida a gente age, tá? Pensamento, sentimento e ação. Aí nós vamos nos portar de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, tudo começa na nossa mente. E precisamos trabalhar nossa mente. A Bíblia fala, renove, né, a nossa maneira de pensar. Precisamos estar olhando como é que minha mente está sendo bombardeada. Eu preciso fortalecer a minha mente com exercícios constantes. Tente ver as coisas por outras perspectivas. Será que você está pensando correto da situação? Vamos olhar por outro ângulo? Vamos ouvir a opinião de uma outra pessoa? Muitas vezes a nossa própria mente, né, está com algumas dificuldades e a gente começa a ver as coisas tudo cinza, tá? Tem outras coisas que você não consegue ver, você só vê pelo lado destrutivo, ruim, e é terrível você alimentar só pensamentos negativos. Nem você consegue sorrir, nem você consegue trazer bem-estar para ninguém perto de você, porque você só vê a coisa do modo ruim, tá? Procure construir o seu... você pode construir algo melhor no seu dia a dia. Estabeleça metas para você, não metas impossíveis de ser alcançadas, mas metas alcançáveis em seu trabalho. Sempre acredite em seu potencial. Existem pessoas que ela não dá nada por ela. Eu não sei nada, eu não posso nada, eu não sou capaz. E precisa trabalhar isso na vida dessa pessoa, porque ela se acha um zero à esquerda, né? Ela tem uma autoestima muito baixa. Cresceu talvez dentro de uma casa onde a família não sabia elogiar, abraçar, acolher, e aquela menina, né, nós estamos no meio de mulheres, cresce achando um nada, né, que ela merece tudo de ruim sobre a vida dela. Não. Tá? Hoje nós somos princesas do Senhor. Fomos alcançadas pelo nosso bom Deus e que traz tudo novo sobre nossas vidas. Seja social do seu jeito, né? Procure se relacionar. Agora existe uma questão que muitos de nós confundimos. Qual é a diferença entre estresse e ansiedade? É a mesma coisa, vocês acham? Tem pessoas que acham que é a mesma coisa, né? Talvez algumas de nós aqui também pensamos desse jeito. Qual é a diferença, Tatá, entre estresse e ansiedade? Estresse e ansiedade são os dois vilões do século XXI. Diz que a Europa, no século XVI, foi impactada com uma pandemia lá, onde dissipou uma boa parte da população. Eram feridas, úlceras que rompiam na pele daquele povo com aquela pandemia, e muita gente morreu, porque não deu. Você sabe, quando chega a pandemia, é algo novo e os médicos ainda vão aprender para tentar controlar. Nós estamos saindo de uma recentemente, que é a Covid,
Covid-19, né? Então, quantas pessoas não foram embora com o início dessa pandemia? E diz que lá na Europa, no século XVI, muitas pessoas morreram com essa pandemia, muitas feridas, né? E não sabiam tratar, e nem todo mundo conseguiu sobreviver até a ciência descobrir as medicações necessárias para conter. E no século XXI, agora onde nós estamos vivendo, a doença ela não é visível como feridas, como foi do século XVI. É uma doença invisível. O mal do século XXI é a ansiedade e a depressão. São doenças invisíveis aos olhos humanos, mas que têm tomado grande parte da sociedade. Então não é algo que está longe de mim, é algo que está bem pertinho. Talvez até dentro da sua casa. Talvez algumas de nós já nos encontramos acometidas por esse mal desse século XXI. A diferença entre estresse e ansiedade, a principal diferença é que a primeira, o estresse, é um acúmulo de tensões e sentimentos quando não conseguimos lidar com uma situação que exige muito de nós. Já a ansiedade, ela pode ser mais do que um friozinho na barriga. Segundo o nosso manual, nossa classificação internacional de doença, o CID, que nos auxilia como profissionais na área e os médicos também, o transtorno de ansiedade é uma doença que atinge 264 milhões de pessoas no mundo. Ainda os transtornos de ansiedade englobam mais de uma doença, como eu já falei. O transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, síndrome de pânico, fobia social, agorafobia, entre outras fobias. Mas como nós podemos definir o que é ansiedade? Ansiedade é um transtorno, um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente, de difícil controle, que perdura por mais de 6 meses no mínimo. É algo que você não controla, você está preocupado, a situação não chegou, mas você já está ali aflito, afobado, e você está todos os dias. Aí isso tem que ter uma persistência de no mínimo 6 meses para que o profissional possa diagnosticar isso. Ele compromete os funcionamentos do corpo e as nossas experiências de vida, os nossos relacionamentos. A pessoa ela pode se sentir ansiosa na maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. E pode ainda ter ansiedade, às vezes, mas tão intensamente a ponto de sentir-se imobilizada. Ela tem medo de sair, de enfrentar, porque ela já está imaginando que vai acontecer isso, aquilo, outro. E isso vai complicando a vida da pessoa com ansiedade. A sensação ansiosa, ela pode ser tão desconfortável que a pessoa começa a evitar. É convidado para um congresso como vou nada, depois chega lá, vou passar mal, eu vou ficar agoniada, dormir no quarto com pessoas desconhecidas, não vai dar certo para mim. Olha quanta coisa vem na mente da pessoa ansiosa. Então ela começa a se esquivar, ou seja, evitar estar em alguns lugares, tá? E começa a ter uma vida mais isolada. Quais as principais causas? Quais as principais causas e fatores de risco? As principais causas da ansiedade, como é que surge isso, Dácio? Vem de onde? O que foi que provocou a ansiedade? Normalmente a gente tem essa curiosidade, Quando o médico me diagnosticou alguma coisa assim, mas o que foi que provocou isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu descuidei? Então existem diversas causas. Sozinhas ou combinadas podem vir a desencadear o transtorno de ansiedade. Pode ser fatores genéticos, tá? Os fatores genéticos são aqueles que representam a presença de genes da árvore genealógica do indivíduo, que influencia no surgimento do transtorno. Eles são capazes de causar predisposição no indivíduo, ou seja,
você, na sua história familiar, já existe outros que passaram por essa situação. Ah, eu tenho um tio que é depressivo, eu tenho uma mãe que é ansiosa, uma irmã. Então, já existe no seu histórico familiar pessoas que têm ou desenvolveram esse tipo de transtorno. Então, não quer dizer que porque você tem pessoas na família, que propriamente você tem que ser também, no futuro, uma pessoa ansiosa. Mas você tem uma predisposição de desenvolver também aquele tipo de transtorno. Você pode sair, ponto. No meu caso, eu tenho uma família que tem casos de geração, de tios, de avós, tudo com diabetes. Então, essa diabetes ela sempre é apresentada numa certa idade. Então, eu tenho uma predisposição de também desenvolver, agora na idade adulta, a diabetes. E acabei, antes de vir para cá, de ser diagnosticada com diabetes. Sou filha de uma mãe diabética, tias diabéticas, de avós diabéticos. Entendeu como é a coisa? Então, existe na genealogia da família já o caso. Eu poderia não ter problema nenhum, mas poderia também desenvolver. Já existe uma tendência de fatores genéticos. Outro fator é fatores ambientais também. São os eventos que decorrem do nosso cotidiano diário. São interações sociais, forma em que nós fomos criados, como aprendemos as coisas, acontecimentos traumáticos que vivemos no decorrer da nossa vida. Isso também são fatores que podem levar você a desenvolver um transtorno de ansiedade, tá? Então, a estrutura onde você foi envolvida, as informações como foi construída em você e o impacto, né, dos dias atuais podem trazer também, desencadear essa questão de ansiedade. Então, fatores genéticos e fatores ambientais podem desenvolver, sim, um quadro de ansiedade. Principais sintomas de ansiedade. Gente, esse slide eu preparei, na minha apresentação estava enorme, mas aqui está pequenininho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar e acompanhar, né? Mas se não conseguir ler, vocês só foquem em mim que vocês vão estar recebendo a informação. Principais sintomas. Normalmente, quando você vai ao médico, você vai porque está sentindo alguma coisa. Ninguém vai visitar médico, né? Eu vim aqui passear, não tinha o que fazer hoje, vim aqui, né, passar a tarde com o senhor, com a senhora. Não. Você só procura o médico quando você começa a ver que tem alguma coisa anormal em você. Está sentindo alguma coisa. E normalmente, o que é que o médico diz quando você chega lá? E aí, dona Daci, como é que eu posso lhe ajudar? O que é que está acontecendo de diferente? Aí você vai dizer, doutor, estou sentindo uma dor aqui, assim, e ele vai, né, pelo estudo dele, ele já tem uma noção pela sua fala do que é que possa ser que está acontecendo com você. Mas ele vai passar ali, vamos fazer alguns exames para que ele tenha certeza daquele diagnóstico que ele vai lhe dar. Se é alguma coisa que está incomodando muito, ele já dá uma receitinha, né? Por enquanto você vai tomando isso e vai fazer os exames e retorne com o resultado desses exames. Não é desse jeito que funciona? Psicologicamente é da mesma maneira. Os clientes chegam ao consultório e eles não vão lá me dar dinheiro, né, de graça, né? Eles vão lá porque eles estão com alguma situação e precisam de ajuda. Então eles chegam lá e eu digo, me compartilha o que está acontecendo de anormal, de diferente nos seus dias, o que é que lhe trouxe aqui, qual é o motivo? E eles vão relatar a situação de desconforto pelo qual eles estão passando. Em cima daquilo nós vamos manter, elaborar toda uma planilha de terapias para ajudá-lo a resolver aquela situação pela qual ele chegou a nos procurar como profissional. Agora eu digo assim, se você hoje pudesse tirar um minuto, mulheres, para vocês. Você, mulher, que é profissional, que é mãe, que é esposa, que tem tantos afazeres, se você hoje pudesse tirar um minuto a mais do sua rotina diária para você, o que você ia fazer? Pense aí. Assim, um minuto é tão pouco, nem dá para fazer nada. Né? Muito pouco. Bug jump dá tempo.
Bang jump dá tempo. E é? Não é? Ai, Deus, deve ser uma bênção. Muitas vezes, se nos desse 5 minutos a mais ou 10 minutos, se sobrasse do nosso tempo, ou se a gente reservasse do nosso dia alguns minutos a mais para nós, será que nós íamos usar esses minutos para benefício próprio nosso? Você dizer, eu ia arrumar o guarda-roupa, eu ia fazer uma faxina, eu ia ligar para o meu filho. Muitas vezes você, até nesse minuto que lhe desse extra, você não usaria ele a benefício seu. Você vive em função de outros, de auxiliar outros. E muitas vezes você diz, mas eu tenho um filho que precisa de mim, eu tenho um marido. Quantas mulheres não sofreram para vir para cá, para esse tempo agora, preocupadas em deixar o marido sozinho? Ou o filho, ou tiveram que fazer um monte de comida antecipada, porque senão eles iam morrer de fome, ia chegar lá e encontrar eles, né? Para eu vir para cá, eu tive que fazer, eu me destrobei, deixei tudo pronto, lá um monte de coisa congelada, fulano avisado, telefone de A, de B, não é, mulher, desse jeito? Muitas de nós somos desse jeito, vivemos nesse ritmo. E se você sair da terra hoje, esse povo não vai sobreviver não sem você? Com certeza. Vamos viver direitinho. Nós pensamos que nós somos indispensáveis. Sem nós, tudo para. E paramos e não damos atenção a nós mesmas. Não cuidamos. Se você ama essa pessoa, o marido, o filho, a primeira pessoa que você tem que amar mais é a você. Porque você precisa estar bem para cuidar deles. Como é que você vai cuidar do outro se você não tem um olhar de cuidado para com você? Aí daqui a pouco você está doente, tá? Não vai poder auxiliar e vai emocionalmente vai adoecer, vai morrer mais rápido. Porque você diz, pronto, agora eu estou aqui, emprestada. E agora? O que vai ser de fulano? Até o cachorro, eu estou ligando para cá para perguntar do meu cachorro. Meu cachorro, vocês estão cuidando, estão dando comida. Então, nós somos desse jeito, preocupadas. E isso diminui os nossos dias de vida. Nós não temos vidas de qualidade, vivemos cansadas, estressadas. E daqui a pouco começamos a desenvolver doenças e tudo mais. Por quê? Porque não damos essa atenção a nós mesmos. Cuide-se, mulheres, nós precisamos olhar para nós com mais amor. Porque uma mulher cuidada é uma mulher que vai ter uma família abençoada. Está entendendo? Vai ter uma família de sucesso. Porque nem aquela mãe chata, estressada, que fica ali gritando nos ouvidos dos filhos o tempo todo. E os filhos vão dizer, meu Deus, né? Que mãe é essa? E você, não é por seu bem, é por seu bem. E ninguém quer você longe. Bota lá a placa na porta do quarto, não perturbe, né? Porque você para eles tem sido uma perturbação. Só fala gritando, berrando, se incomoda com tudo. Então é uma companhia não muito agradável. As pessoas não querem estar perto de você. Como é ruim, né? Você diz, poxa, eu faço tudo por esse marido, eu faço tudo por esses filhos. E olha o que eu recebo de troca. É porque você está fazendo errado, mulher. Se você não se ama, como é que você quer que os outros se amem? Nem você está se aguentando, nem a gente se aguenta, né? Diz, vixe, hoje eu estou insuportável, nem eu mesmo estou sendo boa companhia para mim. Imagine o outro. Então nós precisamos sim aproveitar essas oportunidades como foi dada essa para nós mulheres, né? Que não estamos lavando prato, que não estamos limpando casa, que não estamos correndo para levar a criança em escola e tudo. São dias de refrigério que Deus proporcionou aqui para cada uma de nós. Como chegamos aqui, só Deus sabe. Como chegamos nesse lugar, só Deus sabe. As lutas que você teve que enfrentar para poder viver. Mas nós estamos nos permitindo. Então é como elas dizem, né? Aproveite cada minuto, né, Nadileuza? Cada minuto tem que ser aproveitado nesse tempo que Deus está nos dando. Agora eu vou fazer um teste de percepção com vocês.
Eu vou estar liberando ali, Tata vai estar liberando algumas imagens. E eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo nessas imagens. Vamos lá, Tata. Primeira imagem. Olha aí bem para ela, o que vocês estão vendo? Uma velha? Alguém está vendo a velha junto com ela? Olha aí, mais duas pessoas viram a velha. Outra ali viu a velha. Alguém mais está vendo a velha? A velha com o queixinho assim, né? Todo mundo viu a velha ali? Viu uma jovem. Quem viu a jovem? Levanta aí. Estão vendo mais alguma coisa além da jovem e da velha? Algumas viram a velha, outras viram a jovem. Olha aí, alguém está vendo um gatinho lá em cima deitado, olha. Vocês estão vendo o gato? Lá no topo, deitadinho. Não está vendo não, cara. Lá naquela parte de cima, olha direitinho. Todo mundo conseguiu enxergar a velhinha aí? Olha a velhinha aqui, olha. A velhinha está com um chapéuzinho. Aqui é o nariz dela, olha. A ponta do nariz dela. Aqui é o queixo. Existe a jovem, existe o gatinho lá em cima. Só que a forma como nós olhamos a primeiro momento, cada uma interpreta de uma forma. Nós pensamos de maneira diferente, as mentes são diferentes. Então você olha para uma situação e você vê o ângulo da situação. Mas a situação não só tem aquele ângulo. Se você parar um pouco e olhar com a mente mais descansada, não olhar no momento de agonia, de crise que você está vivendo, você vai ver solução para aquela situação que você está vivendo, como resolver ela de outras maneiras. Isso só funciona na boca dela. É muita unção. Como é que pode? É porque desse ano É a unção da Tati. Então, gente, isso vai dar a forma como nós olhamos a situação. O que é que nós psicólogos fazemos com os clientes que chegam no nosso consultório? Eles chegam com uma queixa, com uma reclamação, talvez com um problema conjugal, um problema com o filho, um problema de relacionamento. E eles vêm e eles trazem a maneira como eles estão vendo a situação. E o nosso papel é levar eles a ver a situação em outros ângulos. Existe outros ângulos, outra forma de você ver isso e administrar isso para que você possa resolver. A primeiro momento, alguns viram a senhora, outros já viram a jovem. Um vira a senhora e vira a jovem. Depois de um tempo maior, você prestando atenção em detalhes, você começa a ter outras visões. Já começou, alguns já conseguiram ver. Tem outros que ainda agora não encontraram a velha. Ainda não. Pronto. Vamos passar a próxima, Tati. A próxima imagem. Vamos ver mais uma imagem. O que é que vocês estão vendo aí? Olha bem. Ei, peraí, diga pra mim, o que vocês estão vendo aí? Dois homens tocando. Um homem tocando. Um violão. Um casal de velhos. Dois rostos assim, né? Um frente ao outro. O que você está vendo? Sentado, né? Tocando.
rapaz sentado tocando com violão? Tem o copo também. Tem o copo. Duas imagens, tá? Que talvez a primeiro momento você olha e só vê alguma coisa, só tem uma ótica daquilo. Mas aquilo tem um outro ângulo, uma outra maneira de você olhar a situação e resolver. Isso é a nossa cognição, é a forma como nós interpretamos. Opa! A mulher do agitar. Pelo menos vocês não dormem, oi? Olha aí, estamos vendo mais coisa, viu? Muito bem. É isso mesmo. Ó, tá vendo aqui alguém saindo de uma porta, né? Uma mulher aqui, ó, saindo desse espaço. Como se fosse uma porta. O homem do violão, ele aqui. Ele aqui sentado, segurando o violão, chapéu na cabeça, tá? E aqui a mulher. Pronto, gente, eu tenho outras imagens, mas vou pular elas, vocês já estão expertos, né? A moral disso aqui é que todas as situações, cognição é a forma como nós interpretamos as situações, todos nós temos cognição. Então nós olhamos para uma situação e ali nós temos uma interpretação, nós vemos ela de uma forma, fazemos uma leitura daquela situação. O que nós queremos mostrar é que existem outras versões, outras maneiras de olhar para aquela mesma situação. Por isso que nem todo mundo é igual, tá? Você olha, você pensa e vê a coisa de um jeito, já o outro olha e vê de uma outra maneira, de um outro jeito. Não é desse jeito que acontece conosco? Então isso é a nossa cognição, é assim que o nosso cérebro funciona. Isso é a psicologia cognitiva. Esse campo da psicologia existe uma abordagem que trabalha dentro da cognição, né, focada na cognição, que nós chamamos PCC. Né, a abordagem, os psicólogos trabalham nessa área, ele trabalha focado na cognição. Como você vê as situações que vêm sobre a sua vida. Como o ser humano constrói a sua percepção, a sua maneira de enxergar as coisas. Isso vai levar eles a ter comportamentos. É como eles enxergam que eles vão se comportar diante daquela situação. Vai ter ações que vão ser reais, algumas são influenciadas pelo meio que ele está vivendo. Existem estudos específicos de percepção e sensação. É a mesma coisa o sentir. Estamos todas aqui, algumas estão se sentindo super bem, outras estão cansadas, estão com sono, estão achando chata essa fala dessa mulher, né? Então são sensações diferenciadas também nesse ambiente. Alguns estão achando 10, está agregando, outros estão doido que termine para poder ir fazer alguma coisa, né? Resolver, são as sensações, a gente precisa respeitar isso. Tem outras imagens, vamos pular as imagens aí, e nós vamos entrar em depressão. O que é depressão? É um transtorno mental cuja alteração principal é o humor ou afeto deprimido. Geralmente é acompanhado por alterações nas atividades rotineiras, levando a um prejuízo funcional na vida do indivíduo. As principais causas da depressão, as causas são múltiplas, né? Inclui fatores genéticos também e biológicos e fisiológicos. Familiares de primeiro grau de indivíduos com depressão, por exemplo, têm risco também ou predisposição em desenvolver uma depressão. Quais são os principais fatores de risco? Alguns fatores são tendência para experimentar negativamente as sensações. Alguns vêm de traumas de infância. Normalmente no consultório nós investigamos, o psicólogo ele é um investigador. Nós investigamos o que é que está causando aquele desconforto, aquele mal-estar na vida daquele cliente. Aí nós vamos fazer uma pesquisa. Nós temos várias técnicas para investigar o que é que está trazendo aquela situação de desconforto na vida do nosso cliente.
Muitas vezes são eventos estressantes. Acontece um evento estressante e aquele evento é o gatilho necessário para desencadear a depressão na vida daquela pessoa. Tá? Outras vezes são doenças crônicas também. Eu estava fazendo um tratamento de emagrecimento e algumas medicações que a médica desenvolveu ou me receitou desencadeou um quadro depressivo agudo. A medicação provocou isso e ela tem que fazer todo o processo de reverter a ação daquela medicação no meu organismo, porque perdi toda a coordenação motora, vivia só pensando em morrer o tempo todo, trancada, isolada num quarto. Eu passei por um quadro depressivo agudo desencadeado por uma medicação que teve que ser suspensa e teve que entrar com outra medicação para fazer o efeito de me retornar àquela questão. Então, muitas coisas podem desencadear um estado depressivo. Doenças crônicas incapacitantes, presença de algumas doenças psiquiátricas. Quais são os sintomas? Como é que eu sei que uma pessoa está desenvolvendo um transtorno depressivo? Existem sim alguns sintomas. Alteração do sono, insônia ou hipersônia, ou seja, insônia a pessoa perde o sono. Hipersônia dorme muito além do normal. Mudança nas atividades psicomotoras, agitação ou lentidão, vai para um extremo ou para o outro, tá? Perda de energia ou fadiga, sentimentos de inutilidade ou uma culpa excessiva. Eu sou culpada, essa situação ruim chegou por causa de mim, e a pessoa fica com aquela culpa, aquele peso, se cobrando de maneira inapropriada. Diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, não consegue mais se concentrar. Pensamentos recorrentes de morte e de suicídio. Não preste mais para nada, se eu sair da terra vai fazer favor para muita gente. Eu sou um peso morto na minha família, não tenho mais alegria em viver, e essa pessoa ela fica projetando a maneira de sair da terra. Como é feito um diagnóstico e um tratamento de ansiedade e depressão? O diagnóstico ele é predominantemente clínico, ou seja, depende de uma avaliação de um profissional da área da saúde mental. Como é feito o tratamento de uma pessoa com ansiedade ou com depressão? Existem 3 tipos de maneira de tratar uma pessoa diagnosticada com depressão ou ansiedade. Primeiro é medicamento. Só o psiquiatra pode passar essas medicações. São antidepressivos ou ansiolíticos. Depende qual é, se é depressão, antidepressivos, se é ansiedade, ansiolíticos. Tá? Que vai trazer normalidade na corrente sanguínea, na produção de enzimas de hormônio na área fisiológica, para que você possa conseguir equilibrar ou voltar a ter alegria e tudo mais. A outra maneira de tratar é psicoterapia, que é feita pelos psicólogos, ou a combinação das duas coisas, medicação, acompanhamento, tanto psiquiátrico como psicológico, tá? Então, uma boa parte é feito os dois em conjunto. O diagnóstico precoce é preciso, tratar e o acompanhamento são eficazes, pode sim levar você a ter um bom resultado e uma qualidade de vida. São transtornos que não têm cura, a medicina, pela visão da medicina, vamos trazer para a medicina, ciência, mas tem como administrá-lo e ter sim uma qualidade de vida e você viver bem, mesmo sendo diagnosticado como alguém que tem depressão ou ansiedade. Tá? Então, existem muitas técnicas, existem muitas coisas que podem lhe ser ensinadas e você vai aprender a viver mesmo com aquela situação e ter uma qualidade de vida assim. Diferença entre ansiedade e depressão é que, apesar de serem as doenças psicológicas mais comuns na atualidade, não é, gente? Nós temos ouvido, é comum você hoje ouvir alguém que de repente foi diagnosticado com depressão, não é coisa do outro mundo.
Antigamente, as pessoas até guardavam segredo, né? Porque eu vou dizer que meu irmão tá louco, né? Tinha essa questão, esse tabu, esse medo de expressar. Mas hoje em dia, é muito comum você ouvir pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que está passando por situação como essa e que é tratável e que tem como conviver bem, sim, mesmo sendo diagnosticado com uma dessas situações. Quando a depressão, né, enquanto a depressão é caracterizada pela baixa produção de serotonina e a perda do interesse na realidade, falta de ânimo e constante sentimento de solidão, a ansiedade é uma angústia pertencente a um elemento que pode ou não acontecer. É um pensamento, é uma preocupação, é um sofrimento que a pessoa sente por algo que ainda não aconteceu, mas ela imagina que vai acontecer daquele jeito. Então ela já está sofrendo por causa disso. Então são possibilidades criadas pelo indivíduo que os tira da realidade, trazendo sensação negativa para o seu dia a dia. Ok? Agora nós vamos desenvolver com vocês uma dinâmica. Vamos movimentar vocês, porque vocês já estão dormindo, eu estou vendo aí o cochilo. Nós vamos fazer uma técnica na psicologia que é chamada roda de conversas. Então, eu quero convidar vocês mais uma vez a ficarem em pé. Nós vamos ter a ajuda de alguns dos nossos irmãos aqui, das nossas irmãs, que vão nos dar uma assessoria. Vocês receberam um númerozinho, não receberam? Então, nós vamos agora fazer, formar aí, as meninas vão me ajudar aí. Nós vamos fazer 12 rodas de conversa aí, 12 círculos de cadeiras. E você vai, quem pegou o número 1 vai para a roda número 1, 2, 3, isso aí vai. O número é para identificar qual é a roda de conversa que você vai fazer parte, tá? Então vamos deixar aí, vamos formar aí os círculos de 1 a 11, desculpa, vai ser 11 círculos. Vamos. Pronto. Vamos lá, gente, vamos fazer assim. Vamos pedir as meninas que vão ajudar, as monitoras, elas vão estar chamando os números. Aí cada uma delas vai ser, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vamos ouvir, depois nós fazemos a roda. Cada grupo pega a cadeira e forma a sua roda. Vamos fazer assim? Então vamos lá, as meninas, todas que vão nos ajudar, vêm até a frente. As monitoras, o meu microfone já acabou. Pronto. Pegue seu númerozinho, gente, para você saber qual o número. Gelli vai ser o número 1, né? Quem tirou o número 1? Todas que estão com o número 1, vai lá para Gelli. Gelli, já forma aí a sua roda aí. Todas número 1, vai lá, forma aquela roda aí. Número 2. Aqui, vem para